30. Mateus, capítulo 25, do verso 14 até o verso 30. A palavra de Deus diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir, e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu não sabia que o Senhor é um homem severo. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido com juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, envia os teus anjos, ó Pai, para nos proteger agora. Que teu Espírito Santo, Pai, haja poderosamente nas nossas mentes, para que tenhamos, ó Deus, a mente iluminada, o coração aquecido, ó Deus, a clareza daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Abençoa, Pai, que nada venha nos distrair, que nada, ó Pai, venha tirar a tua palavra, o centro dela, nas nossas vidas agora. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Esse capítulo, assim como os 2 anteriores, o capítulo 23 e o capítulo 24, eles são parte do discurso ou do momento de despedida de Cristo Jesus. Os outros evangelistas, especialmente João, escreveu também bastante, ou trouxe para nós bastante coisa acerca do que Jesus disse no seu último momento, ou nos seus últimos momentos. João, ele explora bastante, do capítulo 13 ao 17, se você pegar uma Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho ou em outra cor, você vai ver que quase que é só Jesus ali falando naqueles capítulos. Não tem ninguém entrando na conversa, ninguém falando nada. Aqui, a mesma coisa. Se você pegar uma Bíblia e olhar que com as palavras de Jesus destacadas, você vai ver o capítulo 23, 24 e 25, somente Jesus falando. São as últimas palavras dele. Todos os 4 evangelistas, ao escrever a biografia de Jesus, eles trazem para o centro, especialmente no último momento da caminhada,
o relacionamento com Cristo Jesus, com Deus, como centro da mensagem. O centro da mensagem podia ser outra coisa. Teria coisas importantes para serem ditas, mas o centro que é falado nesses locais é o relacionamento com Cristo Jesus. Em João, nós somos chamados para sermos amigos de Deus, de Cristo Jesus. Em João 16, no meio dessa palavra sobre o último momento com Cristo Jesus, ele fala que vai enviar o Espírito Santo de Deus para dentro dos nossos corações. Em João capítulo 17, ele diz para nós que ele ora não só pelos discípulos lá atrás, mas também por nós, que viríamos a crer no futuro. Aqui não é diferente. O capítulo 23, ele fala como líderes ou pessoas que só conheciam o Antigo Testamento e se gabavam de ser religiosos, não conheciam nada de Deus porque não alimentavam um verdadeiro relacionamento com Ele. Mas no capítulo 24, ele agora orienta o povo dele a prestarem atenção na volta, na segunda volta do Messias. E qual que é o cerne disso? Que a mensagem das boas novas de que Deus vai trazer pessoas de todas as etnias da terra, foi lançada essa mensagem. E agora todos nós podemos voltar até a presença dele. Quando chega no capítulo 24, ele está falando daquele dia que é o último dia. E qual que é a base central do texto que está sendo construído novamente? O relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus. Não é a religiosidade, não é o que eu e você podemos fazer, não é qualquer outra construção que a gente possa fazer, boas obras no mundo, não é sobre isso. É se nós realmente nos relacionamos com Deus, de verdade, pessoalmente. Aqui nesse texto nós vemos isso então. Um verdadeiro relacionamento com Cristo Jesus é apresentado para a gente. Veja, é usado nesse contexto um tipo de ilustração sobre fidelidade que para a mentalidade judaica ia ser muito fácil de identificar. Talvez para nós não tanto. Ele fala, aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E quando ele fala isso, deve ter vindo à mente, da maioria, se não de todos, os exemplos do passado. Abraão foi fiel no pouco, então Deus entregou muito para ele. Nós vemos a história de Moisés da mesma forma, mesmo quando em algum momento parecia que tinha muito, ele abandona aquele muito para se entregar à humilhação de caminhar com o povo de Deus. E do pouco que ele é fiel, Deus depois o coloca como um grande governante, um grande líder do povo de Israel. Depois nós vemos a mesma história se repetindo em José do Egito, em Daniel, lá no cativeiro, mais na frente. E na história de Davi, aquele que nós sabemos que dele vem o Messias. Cada um deles tem em um momento da vida deles um momento de pequeno começo. E porque eles são fiéis nesse momento, cresce depois a bondade, a relação que Deus faz com eles. A voz das crianças é sempre o melhor louvor. A gente sempre tem que se lembrar disso. Sempre o melhor louvor. E quando nós olhamos nesse texto, então, eles estão lembrando provavelmente isso, dessas experiências do passado, que eles viram lá que as pessoas foram fiéis e por isso Deus as honrou ainda mais. E o texto fala para nós que ele usa essa expressão, que Jesus falou de um senhor que deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Alguns, ao lendo rápido, talvez já pensam que isso tem a ver com capacitações que nós recebemos, com dons, talvez, espirituais. Não é essa a ilustração. A ilustração aqui é sobre dinheiro. É o dinheiro que é usado. A ideia desse talento é um nome de uma moeda. Então a ideia é que nós recebemos recursos do Senhor. Nós somos mordomos das coisas que Ele entrega nas nossas mãos. E aqueles então que são fiéis com esses recursos, então nós vamos ser abençoados cada vez mais, honrados, nós vamos ser atraídos para uma relação verdadeira e profunda com Ele. Veja, não é à toa que Jesus usa a questão do dinheiro aqui como ilustração de receber recursos, mas viver com base em parâmetros muito maiores. Porque Ele mesmo falou em outro local
que aonde estiver o nosso tesouro, ali também vai estar o nosso coração. A gente viu em outros momentos aqui na Calvário, pregações, em aulas, que uma das palavras, ou a palavra que mais aparece na palavra de Deus, é sobre dinheiro, o uso do dinheiro. Nós todos podemos rapidamente desviar o nosso olhar de Deus para prestar atenção em coisas que Deus pode nos dar. Nós todos podemos pegar bênçãos, o que originalmente eram bênçãos, e transformar elas em ídolos e, portanto, em maldição na nossa vida. E Jesus usa essa questão do dinheiro para falar: onde estiver o seu coração, vai mostrar a quem você é fiel de verdade. Ele fala para nós que esse processo todo, aqui apresentado isso, não vai acontecer de transformação para que eles sejam fiéis a Deus, não vai acontecer ao final de um sermão. Ou porque nós estudamos uma doutrina, ou porque nós fomos num culto. Pode ser que Deus, misericordiosamente, mude a chave, mude alguma coisa dentro da gente, mas essa transformação vai acontecer com uma mudança de hábito que demora tempo para ser construído. Porque o que se quer construir aqui é uma mentalidade. Jesus está com seus discípulos na frente e todos eles vão fracassar daqui a pouco. Todos eles vão abandonar Cristo Jesus, todos eles vão se esconder, todos eles vão negar a Cristo Jesus. Cada um de nós estamos representados em Pedro, quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Ele negou 3 vezes porque a ele foi dada a chance de falar: você segue a Cristo ou não? Mas todos os outros discípulos também correram. Talvez a eles não foi dada a chance de falar, mas o coração e o comportamento foi o mesmo. Todos nós vamos fracassar ou fracassamos em algum momento. Mas aqui ele está falando: mesmo assim, há ainda o tempo, há ainda o momento de vocês aprenderem a serem fiéis. Como que nós fazemos isso? Me parece que esse texto está sugerindo um caminho de uma mudança de mentalidade que impacta o nosso hábito, o nosso jeito de fazer a segunda-feira. E mais do que isso, uma mudança de mentalidade em que agora nós somos fiéis a Deus, mordomos dos recursos que Ele nos deu, e que impacta também a clareza tanto do próximo passo quanto do destino final. Então, aqui o que esse texto parece estar mostrando para nós é que quando nós internalizamos a nova vida que Deus tem para nós, aquilo que Ele tem que ser para nós, Deus no primeiro lugar das nossas decisões e da nossa agenda, isso muda a nossa mentalidade e muda também a clareza com que nós enxergamos o caminho. Deixa eu falar isso de uma forma mais simplificada para você, quem sabe, gravar. Eu creio que esse texto está dizendo o seguinte, que a fidelidade a Deus é tanto a mentalidade a ser alimentada, quanto a clareza do destino que se alcançará. A fidelidade a Deus é tanto uma mentalidade que tem que ser instalada dentro da gente. E não vai ser instalada hoje de manhã, a não ser que Deus faça um milagre. Vai ser instalada se a gente se dedicar, se entregar a isso, se a gente alimentar esse novo jeito de enxergar a vida. Essa fidelidade a Deus também é o que causa em nós entendermos para onde nós estamos indo. Qual destino nós vamos chegar. Eu queria falar 2 coisas sobre isso. Eu sei que alguns já suspiraram, né? Vão ser só 2 pontos hoje, né? Mas eu fui alertado que hoje tinha que ser mais curto. Vamos ver se eu consigo. Então, o primeiro ponto que a gente traz desse princípio é que a fidelidade a Deus é a mentalidade a ser alimentada. É essa a mentalidade que nós queremos alimentar aqui dentro da igreja. É essa a mentalidade que nós estamos buscando incentivar e encorajar você nesse tempo todo que nós estamos plantando essa igreja. E toda a igreja bíblica em Goiânia, em Goiás, no Brasil, deveria estar fazendo a mesma coisa. Essa tem que ser a nossa oração. Que o Senhor nos ajude a perceber
que a nossa tarefa aqui é incutir nas nossas memórias, na nossa mente, no nosso comportamento, de que nós temos que ser fiéis a Ele. É isso que nos garante uma mudança na vida substancial, uma plenitude de vida com Deus. E não outra coisa que possa ser nos oferecida. Veja, o texto começa dizendo que um homem, melhor dizendo, o texto começa dizendo que Jesus fala como que é o reino dos céus, o reino de Deus. E ele fala, o reino de Deus é como um homem, ou semelhante a um homem de negócio rico, talvez um governante, que ao sair de viagem, chama 3 dos seus servos, e aí entrega para esses 3 servos um talento, ou um grupo de talentos para cada um, moedas, um valor em dinheiro na mão de cada um. Então, esses 3, a eles é entregue de acordo com a capacidade, ou proporcionalmente à capacidade deles. Então, parece implicar que esses 3 já servem a Deus. Parece implicar, não a Deus, aquele Senhor. Parece implicar que esses 3 já entenderam ou já foram influenciados ou já receberam de alguma forma a informação de que o recurso que está na mão deles não pertence a eles, mas eles têm que ser gerentes. Parece que eles já foram de alguma forma tratados com isso. Então o Senhor pode olhar e falar, eu vou entregar o que é proporcional à capacidade já comprovada de vocês. Então a caminhada daqueles homens com esse Senhor, com esse patrão, não começou nesse dia. Ele está se relacionando com eles. Só daqui há muita coisa que nós poderíamos tirar. Porque veja, é claro que esse texto está falando sobre um relacionamento com Deus. Mas ele está falando, obviamente, também daquele relacionamento específico, salvífico, que nós temos que ter com Deus. Todos nós, sem exceção, somos expostos à graça de Deus. Sem exceção. Todos nós recebemos a luz do sol, a chuva, todos nós temos presentes como crianças que agora nós apresentamos agorinha. Nós temos toda essa demonstração graciosa que Deus cuida de nós. Todos nós temos. Só alguns de nós realmente se entregam a Cristo Jesus. A palavra de Deus chama isso da graça comum, que é a bondade de Deus oferecida a todos. E a graça especial, que é a salvação em Cristo Jesus, que só alguns recebem. Veja, parece que esse texto está falando de todos esses que estão agora na frente daquele Senhor, e que já receberam a prova da bondade daquele Senhor, e que agora vai ser entregue para eles mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade deles conhecerem, amarem, se relacionarem, servirem aquele Senhor. Jesus, quando lidou com isso lá atrás, por exemplo, com o mesmo assunto em João capítulo 15, no versículo 15, ele diz que agora ele não vai mais chamar a gente de escravos, mas de amigos. E ele fala que o motivo que ele faz isso é porque ele estava ali revelando para os discípulos quais eram os planos dele. É a mesma coisa que parece estar nas entrelinhas desse texto. Até agora, eles eram escravos daquele Senhor. Mas agora, eles estão chamando para um outro nível, sendo chamados para um outro nível de relacionamento. É a mesma conversa que Deus tem com a gente. Antes de conhecer a Cristo Jesus, por mais que nós pudéssemos ter demonstrações da bondade, da graça, do amor de Deus, nós éramos só escravos. Escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos de nossas próprias paixões. Isso está em Romanos capítulo 6 e em vários outros textos. Mas agora esse Senhor está dando para eles a possibilidade de alforria, de serem soltos. 2 deles, dos que são oferecidos, concordam com isso. E eles são chamados de servos fiéis, porque são diligentes, porque recebem aquilo que é dado a eles e usam da melhor forma possível para honrar o seu Senhor. Eles não recebem os 2 como se fosse dinheiro deles, para eles fazerem o que eles quiserem. E veja, é interessante aqui que nem o servo que é infiel, que é negligente, também é dito no texto que ele não coloca o dinheiro como se fosse dele. Ele não coloca assim. E o dinheiro é do Senhor. Ele continua acreditando nisso.
Esse ponto, inclusive, desse servo infiel, ele é melhor do que muitos que estão na igreja hoje. Muitos que dizem servir a Deus e não servem, porque eles acham que tudo que eles recebem é para eles e só deles. Esse servo infiel ainda carregava a informação, o conceito, a lógica de que o recurso era do Senhor, não era dele. Mas mesmo assim ele foi negligente no que ele faz. Ele não deseja honrar o Senhor que o entregou aquelas coisas. Veja, o que é esse talento? Eu creio que os irmãos já ouviram falar do denário. O denário é o dinheiro, era o salário de um dia trabalhado lá no primeiro século. O talento era a maior moeda que tinha. Era referente a alguma coisa entre 30 a 34 quilos, ou de prata ou de ouro. Se fosse 34 quilos de prata, seria hoje mais ou menos 230 mil reais, um talento. Se fosse de ouro, e eu acho que é de ouro que Jesus está se referindo, porque ele está trazendo um foco para a quantidade da riqueza que está sendo entregue, e mais, para a quantidade de riqueza que esse Senhor tem à sua disposição. Então, se for de ouro, seria hoje um denário, 20 milhões de reais. Então, não um denário, um talento. Então, o que recebe 5 talentos, recebeu 100 milhões de reais para investir. O segundo recebeu 40 milhões de reais. E o terceiro recebeu 20 milhões de reais para investir. De um escravo, ele se torna um empresário rico. De uma pessoa que tem que ser dominada pela lógica da escassez, pela lógica do vender o almoço para comprar a janta, agora ele tem o que tem menos, tem 20 milhões de reais. O que faz esse homem ser negligente, infiel com o Senhor dele? Essa talvez seja a pergunta que nós todos tenhamos que fazer hoje de manhã para nós mesmos. O que fez com que a gente fosse infiel lá atrás? O que faz com que a gente ainda hoje, muitas vezes, sejamos infiéis com o que Deus entrega para a gente? Eu não creio que Jesus está sendo extensivo aqui. Está colocando todos os motivos que nós podemos ser infiéis ou todos os motivos que nós podemos ser fiéis. Mas a gente pode aprender bastante coisa quando a gente olha isso aqui, esse texto. Porque me parece que o que ele está dizendo para nós, esse terceiro servo, é que ele é mau, preguiçoso e tem uma visão distorcida do seu Senhor. Veja, a maldade dele me parece estar vinculada especialmente em não querer honrar o seu Senhor com os recursos que são do seu Senhor. Ele até reconhece isso, mas ele não quer honrar. Ele prefere trabalhar com aquilo que é dele, porque subentende no texto que ele continuou comendo, bebendo, tendo a casa, tendo a família. Então o que é dele, ele continuou tocando. Aquilo que ele entende que pertence a ele, ele continua mexendo, ele continua investindo, ele continua trabalhando sobre isso. E veja, esse é o problema que nós muitas vezes não prestamos atenção. A palavra de Deus não fala contra termos ambições, não fala. Ao contrário, a palavra de Deus estimula a gente a termos ambições, porque o nosso problema central não é que nós desejamos muito, é que nós desejamos muito pouco, é o contrário. A nossa tendência é, ao sermos expostos à grandiosidade do que Deus tem para nós, nós desejamos muito menos daquilo que Ele poderia nos dar. Então, a ambição não é problema na palavra de Deus. A ambição egoísta, eu quero para mim. Eu vou mexer só com aquilo que é meu. Eu vou trabalhar só para o meu sustento. Eu não vou ofertar, eu não vou dizimar, eu não vou entregar meus dons e talentos, eu não vou separar dias, horários para outros motivos que não seja eu mesmo. Eu sou o centro. Em Tiago, ele diz assim, no capítulo 3, a partir do versículo 13.
Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Em outras palavras, não digam que vocês sirvam o Senhor, porque vocês não servem o Senhor. Porque essas coisas são a espécie de sabedoria que vem do alto. Não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Essa, em Tiago, me parece ser a descrição da maldade desse homem. E da maldade de todos aqueles que decidem não serem fiéis a Deus. Há uma segunda coisa que nós olhamos na caminhada dele, é que ele não quer se esforçar para mexer naquele recurso. Nem ao ponto de sair em casa e levar para depositar num banco. Talvez a palavra banco a gente tenha que colocar entre aspas, porque não tinha exatamente a lógica que nós temos hoje do banco. Não tinha. Mas tinham pessoas que ele poderia levar o dinheiro e emprestar para elas e depois pegar o juro disso. Pelo menos render um pouquinho não é um bom investimento, mas pelo menos ia render um pouco. É como talvez hoje alguém pudesse colocar dinheiro na poupança. Todo mundo sabe que a poupança rende muito pouco. Tem outros investimentos maiores, mas pelo menos coloque seu dinheiro na poupança, para você não perder com a inflação. Pois nem isso ele faz. Há uma preguiça instalada na vida dele. Ele não consegue se levantar, ele não consegue sair, ele não consegue realizar as coisas que ele tem que se realizar. No capítulo 6 de Provérbios, o sábio lá atrás disse, vai ter com a formiga. Porque para trabalhar o presente e se planejar para o futuro, é algo que não vai vir sentado em casa descansando. É interessante que mesmo quando se refere à nossa salvação, Paulo fala em Filipenses capítulo 2, no versículo 12 e 13, que tantas vezes eu já citei, que nós temos que desenvolver a nossa salvação. Mesmo aqueles que já foram alcançados pela graça, nós somos desafiados a exercitar aquilo para o qual nós fomos encontrados, achados, atraídos. E aí no versículo 13 ele fala, porque Deus dá para nós tanto o desejo, quanto a capacidade nas nossas mãos para realizar. E o que ele não diz é que ele vai fazer por nós, a nossa parte. Isso ele não fala no texto. Paulo depois em Tessalonicenses capítulo 3 ele fala, quando ainda estávamos com vocês, versículo 10 em diante, 2 Tessalonicenses 3 do 10 em diante, quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, quem não quiser trabalhar não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Depois leiam o texto todo. Ele parece dizer a realidade de muitas igrejas hoje. Eu lembro que quando eu cheguei na China, um grupo de irmãos acreditava que não deveria, bem grande, viu? Bem grande de irmãos, acreditava que não deveria mais trabalhar com outra coisa, só com a igreja. Porque Deus iria prover tudo para nós. A comida, o aluguel, os impostos, tudo. Deus vai dar tudo para nós. E não precisamos ficar surpresos que muitos deles, se não a grande maioria deles, ficaram pobres e muitos deles passaram fome. Será que Deus não foi fiel? Quem não foi fiel foram eles. Porque eles não trabalharam para levantar o seu próprio sustento. E no texto é sempre bem claro. Quando você é preguiçoso, você prejudica outras pessoas. Aqui é o servo. Em outros locais, como em 2 Tessalonicenses, são as pessoas em volta de você que precisam de você. Mas se você é preguiçoso, então você prejudica todos que estão à sua volta. Há muitos tipos de preguiça. Muitos tipos de preguiça. Nós podemos ser preguiçosos de não querer estudar. Nós podemos ser preguiçosos de não querer trabalhar horas a fio até que o sustento entre nas nossas casas. Nós podemos ser preguiçosos de mudar a nossa mentalidade, porque vai doer.
Então a gente não quer mudar, eu quero continuar seguindo esses mesmos valores, essa mesma ética, essa mesma atitude, esse mesmo comportamento. Há um conjunto imenso de preguiças que são oferecidas para nós, ou oportunidades para sermos preguiçosos. Todas elas vão nos prejudicar. Esse servo, essa é uma das características que ele tem. O servo que não agiu corretamente com o seu senhor também tinha uma outra característica. Ele desconfiava do seu senhor. Eu sei que o Senhor colhe o que não plantou, é o que ele diz. Não tem nada no texto que sugere isso. Veja, é uma concepção absolutamente forçosa, arbitrária em cima do texto. Esse Senhor que ele está falando que colhe o que não plantou, acabou de entregar 20 milhões de reais na mão dele. É esse o Senhor que ele está falando que você é injusto com a gente. Você pega sem nos ajudar, é esse que ele está falando. Ou seja, a visão desse homem é totalmente distorcida acerca do Senhor dele. Agora, se a visão dele é distorcida acerca do Senhor, que deu 20 milhões de reais para ele, o que mais não está distorcido no olhar dele? Se ele não consegue enxergar uma bondade clara, intensa, veja, não foi um dinheiro por uma semana, um conjunto de semanas, talvez tenha sido meses, talvez anos, o que é mais provável. Uma bondade entregue na mão dele por anos. E ele só consegue ver que o Senhor dele é duro com ele. O texto não fala sobre isso. O texto mostra para a gente exatamente o contrário. Mas uma visão errada do Senhor, agora de Deus, cria exatamente a mesma reação em nós. O Dr. Shedd, um grande pastor e teólogo que eu cito muito, dizia que o verdadeiro avivamento é quando nós descobrimos do fundo da nossa alma que Deus nos ama. Esse é o verdadeiro avivamento. Enquanto isso não vem, qualquer outra coisa que chega, mesmo de Deus, bênçãos de Deus, nós vamos interpretá-las de forma enviesada. Todas as coisas que chegam em nós, bênçãos, dinheiro, recursos, nós podemos pensar que Deus está mandando para o nosso uso, para fazermos o que quisermos, sem questionamento, sem uso de valores e éticas do reino. Ou todo o dinheiro que vem a nós, todo recurso, todo dom, toda habilidade que Deus nos dá, pode ser só mais um recurso de Deus dominar a nossa vida. Eu não queria ser pastor, agora todo mundo está dizendo que eu sempre quis ser pastor. Eu não queria ser músico, eu não queria estar na igreja todo final de semana cuidando de alguma coisa. Eu não queria voltar para o meu trabalho na segunda e ter que testemunhar do evangelho. Eu não queria isso tudo que é entregue como responsabilidade para mim. Porque é mais ou menos assim que nós vamos enxergar a realidade. Se o Deus que nós enxergamos for um Deus duro, desagradável e que não gosta de deixar a gente feliz. Mas, e se você enxergar a Deus como a pessoa no universo que mais te conhece e que mais te ama? O como isso mudaria a sua reação? Do uso do dinheiro que você tem, do uso da sua segunda-feira, dos recursos todos que você recebe. Veja então que esse servo que foi infiel, ele fracassa profundamente de não entender o todo da situação, nem as partes. Ele fracassa, talvez daquele jeito que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3 e 4, que fala que o povo de Israel tinha um véu na frente deles, que eles não entendiam a palavra de Deus quando ela era lida. Ou no capítulo 4 de 2 Coríntios, que fala que nós, os gentios, não chegamos ao conhecimento da verdade, porque Satanás escraviza a nossa mente para que a gente não entenda. Então, o que é que Jesus está tentando mostrar, creio eu, com esse texto? Que tem que haver uma mudança nossa de mentalidade. E isso enraiza dentro de nós quando nós somos fiéis no pouco que nós percebemos que recebemos. Pode não ser tão pouco, 20 milhões de reais, eu garanto que todos nós aqui iríamos ficar bem felizes de podermos administrar. Não é verdade?
Quem administra 20 milhões, com certeza não vai comer, não vai ter falta de comida na segunda-feira. Quem administra 20 milhões, com certeza não vai falar que não tem dinheiro para pagar a escola dos filhos. Todos nós, se prestarmos atenção na riqueza que Deus entregou para nós e no motivo por que Ele entregou essa riqueza, não tem como a nossa visão de mundo não ser alterada. Não tem como isso não alterar todas as nossas relações. Se Deus me ama tanto, sabendo o quão eu era escravo, o quão mal eu era, eu não consigo viver de outra forma. Eu também tenho que amar as pessoas que estão em volta de mim. Aqui nós não temos clareza sobre quem são esses servos e o que vai acontecer com eles depois, porque é só uma parábola. Mas nós temos clareza de homens e mulheres ricas que foram alcançados pela graça de Deus no Novo Testamento e o que isso fez com elas. Zaqueu, lá em Lucas, onde é narrada essa mesma história, antes dessa história conta a história de Zaqueu. Ele é um homem que tem uma visão de mundo, querendo aproveitar de todos o máximo possível, porque ele era um cobrador de impostos. Alguém que trabalhava para o Império Romano para roubar o dinheiro dos judeus. Mas ele era mais do que isso. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Ele tinha os seus milhões de reais na sua conta bancária, se fôssemos falar em moeda de hoje. E ele sobe numa pequena árvore. E a impressão que nós temos, que ele sobe quando Jesus está passando, porque ele quer ver Jesus. Mas me parece que o texto está mostrando uma outra coisa. Que quando ele sobe naquela pequena árvore, é Jesus que vê ele. E ele fala, desce daí, que hoje eu vou para a sua casa. Eu não sei se você entende, talvez alguns não saibam muito bem a história de Zaqueu, ou que tem o contexto dele. Era um homem provavelmente mais odiado da cidade. Era um homem que famílias iam dormir orando para que Deus o matasse, o levasse, porque ele as prejudicou profundamente. Era um homem que provavelmente não conseguia enxergar a misericórdia de Deus como algo que fosse ser oferecida a ele. Pois a esse homem, Jesus fala, hoje eu vi você. Hoje eu vou para a sua casa. Então, aqui nós não sabemos do restante da história, porque é só uma parábola. Mas nós sabemos que mesmo homens que parecem ter muito, Jesus vem e entrega para elas uma coisa que é muito maior e muito mais privilegiada, é uma coisa muito mais bela. E para essas pessoas que enxergam um pouco, ou aparentemente pouco, que é entregue nas mãos delas, e são fiéis em relação a isso, permitem que seu olhar, a sua mente, a sua gratidão, o amor a Deus cresça em seus corações, a essas a cada vez mais é entregue para elas. Aquele que não foi fiel, Jesus manda tirar dele. E agora entrega para aquele que tinha 10. A pergunta que não aparece nesse texto, mas aparece em outro é, mas o Senhor vai dar mais para aquele que já tem? E a resposta de Jesus é, aquele que tem, mais será lhe dado. Com o que Jesus está lidando aqui? É óbvio que Jesus está usando a ilustração do dinheiro para mostrar a riqueza do que ele nos entrega. Mas o que ele está nos entregando, não pense que o principal é o seu dinheiro, que está na sua conta corrente. Não é isso. É a oportunidade de conhecê-lo. É a oportunidade de ser fiel a ele. É a oportunidade de uma vez mais caminhar com ele. É uma oportunidade de uma vez mais entender como ele te ama. Está sendo entregue na sua mão, na minha mão, na vida dessas pessoas que estão ouvindo essa parábola pela primeira vez, essa oportunidade. Se você for fiel ao receber, ouvir e entender essa mensagem, mais vai ser entregue a você. Quem é fiel no uso da fé, mais fé vai ser derramada no seu coração. Quem é fiel em abraçar o amor de Deus, mais do amor dele vai ser entregue a você. Quem é fiel
em pregar, em testemunhar, em demonstrar a palavra de Deus para outros, mais poder de testemunho vai ser entregue a essa pessoa. Quem é fiel em cuidar dos filhos para que eles cresçam na presença do Senhor, mais vai ser entregue a eles através desses filhos e de outros filhos que talvez não sejam filhos no sangue, mas são filhos espirituais, são filhos, pessoas que são impactadas e influenciadas por nós. Então, aquele que tem vai ser entregue ainda mais para essa pessoa. Veja, quem entende o que Deus está fazendo, ou quem quer entender, percebe que o dinheiro não é o X da questão. É por isso que quando fala da teologia da prosperidade, o pessoal erra profundamente, porque Deus quer que todos vocês sejam prósperos. Todos. Ele só não tem para alguns de nós, talvez a maioria de nós, 20 milhões de reais para depositar na conta hoje, porque Ele não vai fazer isso. Mas o que Ele entregou para você hoje é de uma riqueza que você ainda pode enxergar como pouco. Mas se você for fiel nesse pouco que hoje você enxerga, você vai enxergar depois cada vez mais e mais e mais dele para você. Veja, quando nós olhamos isso, nós precisamos alimentar então essa mentalidade que é a fidelidade de Deus. E isso vai mudar, dentre outras coisas, a clareza do nosso destino, para onde é que nós vamos. E esse é o segundo ponto. A fidelidade a Deus é a clareza do destino que se alcançará. Talvez a construção fez você estranhar um pouco. A fidelidade a Deus é a clareza do destino para onde nós estamos indo. A fé, ela é sempre um presente de Deus. E quando a fé é instalada em nossos corações, a convicção do onde nós estamos indo, ou para onde nós estamos indo, vai se tornando cada vez mais óbvia, mais clara, mais nítida diante dos nossos olhos. Veja, Jesus mostra, ou nessa parábola, mostra para nós que ao mesmo tempo que eles precisam trabalhar com os recursos que foram entregues, porque o Senhor vai voltar, e ele está se referindo à segunda volta dele como Messias, através dessa parábola, ao mesmo tempo que ele está se referindo então a um tempo que eu e você estamos nele agora. De que nós vimos a primeira vinda e agora aguardamos a segunda vinda, e o que então nós temos que fazer no meio, nesse período de 2000 anos, vai saber de quantos anos mais nós temos pela frente. Ao mesmo tempo ele está falando de uma esperança, uma expectativa, estarmos preparados agora para a vinda dele que vai acontecer lá na frente. Ao mesmo tempo que ele está dizendo isso, na hora, ele está olhando nos olhos dos discípulos. Ele já está presente. Não é paradoxal, não é estranho isso. Ele está prometendo, eu vou vir. E eu vou estar aqui com vocês de novo. Mas ele está com eles ali na frente dele. E alguns poderiam falar, mas quando ele subiu, aí ele ficou longe da gente. Não, ele mandou o Espírito dele para morar dentro dos nossos corações. Efésios capítulo 1, versículo 14. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia, o selo de comprovação que Deus, Jesus, habita dentro de nós. Veja, nós oramos às vezes para que o Espírito Santo venha mais sobre nós, para que o Espírito Santo encha mais as nossas vidas. Eu entendo que nós, quando fazemos isso, estamos falando muitas vezes de uma forma mais poética, né, de uma forma mais desejosos do poder e da influência do Espírito Santo atuar em nós. Mas isso não faz sentido na gramática, não faz sentido na lógica. Se Paulo está aqui na minha frente, ele não pode estar mais aqui do que ele já está. Se o Alan está aqui sentado, ele não pode estar mais aqui do que ele já está. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele já está dentro de nós, daqueles que se entregaram a Cristo Jesus. Então a questão é não é se o Espírito vai vir e vai encher mais a gente dele, como se ele pudesse ser 2, 3, 4, 5 pessoas enchendo a gente. A questão toda é,
nós vamos ouvir a Ele? Nós vamos dar espaço a Ele nas nossas vidas? Nós vamos deixar a nossa mente e o nosso coração ser tomado pela influência do Espírito? Nós vamos impedir que aconteça em nossos corações aquele processo que entristece o Espírito ou até faz com que os nossos ouvidos deixem de ouvir a voz dEle, para que a gente não perceba o que Ele está falando? A presença do Espírito Santo de Deus já está naqueles que se entregam a Ele. Mas não significa necessariamente que nós somos, nesse sentido, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo de Deus é termos as influências dele na nossa mente, no nosso coração, é ter o poder dele, nós abrindo as nossas vidas para que o poder dele use a gente como um instrumento, abrindo as nossas vidas para que ele demonstre a graça e a generosidade dele através da gente, dos nossos recursos, do nosso tempo, das nossas habilidades. Mas ele já está ali. A questão é, você vai abrir mão das rédeas da sua vida? Esses três que estão diante de Jesus, ou do patrão, está sendo falado para eles que há um destino que eles aguardavam e que agora é melhor do que eles imaginavam. O destino é que agora eles vão ter mais responsabilidades. Alguns já me perguntaram se a gente vai trabalhar no céu. Vai. Céu não é lugar de preguiçoso. Não é. Mas olha que interessante. Nós não sabemos como que vai ser tudo isso, mas o que nós sabemos, a partir de Isaías, depois a partir de Apocalipse e de vários outros textos, é que essa terra que nós estamos, esse universo e que nós fazemos parte, vão ser renovados. E nós vamos experimentar uma nova criação a partir dessa realidade sendo renovada. E quando isso acontecer, nós vamos cumprir aquilo que está em Gênesis 1, versículo 28. Nós vamos representar a Deus diante do universo por uma eternidade. Nós temos uma eternidade para viajar as estrelas, se assim você quiser. Nós temos uma eternidade para aprender sobre o amor de Deus. Nós temos uma eternidade para experimentar daquilo que nós vamos receber. Mas veja aqui, ele diz para esses três, vocês vão ter mais responsabilidade. E aí aquele que ganhou, tinha 100 milhões e ganhou mais 100 milhões. Aquele que ganhou 40 milhões, e 20 milhões, e agora ele chegou a 40 milhões, vai ganhar mais 40 milhões, né? São 2 talentos, agora ele vai ter 4 talentos. Veja, com esses, Jesus está dizendo, esses são uma ilustração do que vai acontecer com a gente. Nós vamos receber ainda mais riquezas. Eu não sei explicar isso, adoraria saber. Como alguém pode desejar maior riqueza que o sangue de Cristo sendo derramado na cruz por nós? Como que alguém pode explicar uma maior riqueza do que essa? Como alguém pode explicar que Deus vai entregar para nós ainda mais alegria do que Ele já tem à nossa disposição hoje? Eu não sei explicar. Eu queria indicar para você um livro, o último livro das Crônicas de Nárnia. Eu sugiro você ler todos eles antes de chegar no último. Mas se você tiver preguiça, né? Deus não vai abençoar a sua preguiça, mas vai abençoar a leitura do último livro, creio eu. O último livro, A Batalha Final, fala de um momento quando aquelas crianças da Crônica de Nárnia chegam no céu que é pintado ali por C.S. Lewis. E quando eles entram pelo portão, a primeira impressão para alguns que estão perto deles, é que o leão que está na porta, Aslan, está na porta, é um leão terrível, que vai matar aqueles que tentarem entrar. Então quem vê assim, se afasta da possibilidade de entrar naquele paraíso. Mas as crianças que conheceram Aslan antes, e se entregaram ao relacionamento com ele, entram então dentro do paraíso, amando aquele leão que está à porta. E quando eles entram,
Diz o texto de C.S. Lewis que eles vão correndo as planícies ou a leve montanha que tem, sem se sentirem cansados, cada vez mais maravilhados. E quando eles pensam que já se maravilharam bastante, eles veem a cena que estava por trás daquela cena, ela é ainda mais maravilhosa, e eles correm ainda mais rápido, e à medida que eles vão caminhando, vão vendo coisas ainda mais maravilhosas. O Dr. Shedd traduz isso dizendo que quando nós chegarmos no novo céu e na nova terra, a primeiro dia da nossa experiência lá, vai ser uma explosão da nossa mente. Nós vamos ver coisas, belezas. Eu sou daltônico, dia desse eu pus um óculos para ver as cores. Eu falei, que coisa linda, né? Não sabia que tinha tantas cores, tanta beleza. Até eu, daltônico, sei valorizar as cores, e eu vejo às vezes a gente diminuindo o valor delas. Mas quando vai chegar no novo céu, nós vamos ver cada vez mais cores, mais beleza em Cristo, em Deus. Aí a gente vai dormir. E no dia seguinte a gente vai acordar. E no dia seguinte nós vamos talvez pensar, eu já conheci. E no dia seguinte a gente vai acordar e vai ver, eu não estava preparado para o segundo dia. Que coisa maravilhosa. Que tanto conhecimento. Que tanta beleza. Aí a gente se cansa, no sentido bom, de toda aquela beleza e vai dormir no final do dia. Acorda o terceiro dia. E a gente pensa, agora eu já vi tudo. Aí explode de novo a nossa mente, porque tem mais e mais e mais e mais coisas. Deus nunca vai esgotar as belezas, a riqueza, o conhecimento que Ele tem para as nossas vidas. Imagina um escravo que hoje é escravo. E no momento seguinte, ele tem 100 milhões de reais para gerenciar. Há alguma coisa melhor que possa ser oferecido para ele? E sabe o que é o melhor? É a presença do próprio Senhor. Entra na alegria do seu Senhor. É como diz o texto. Entra na alegria do seu Senhor. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, é dito para nós que nós temos que pegar tudo que vem às nossas mãos e fazer conforme as nossas forças. Veja lá a questão da excelência, do foco, da urgência, está tudo envolvida. Nós não podemos tratar como se fosse coisa comum tudo que é nos entregue. Um dia seu de estar aqui hoje é um presente de Deus, as amizades, as relações. A gente está indo agorinha para outro país e a gente pode ter um avião caindo no meio do caminho. A gente pode ter um desvio de rota e Deus nos levar para outro local. Meus irmãos, o que é mais importante não é o que nós conseguimos segurar do momento. O mais importante é o que nós conseguimos nos abrir para aquilo que Deus quer ainda nos dar e nos oferecer e abrir os nossos olhos para isso. Veja, Deus tem muita coisa para cada um de nós, mas para aqueles que se entregam a serem fiéis a Ele. Depois Paulo repete praticamente a mesma coisa de Provérbios capítulo 9, em Colossenses 3. Ele fala, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Ele não está falando para a gente fazer teatro, faz de conta que é para Deus. Não, ele está dizendo, é para o Senhor. Então trabalhe com essa mentalidade. Aonde você estiver, o trabalho que você estiver, trabalhe com isso como se fosse o Senhor do seu lado te orientando em cada detalhe do caminho. Porque essa é a ilustração, o que essa ilustração dessa parábola quer mostrar para nós. O destino que ele tem para nós não é só uma coisa que está lá na frente. É ele na caminhada junto com a gente. Eu fico imaginando os discípulos vendo Jesus falar e ao mesmo tempo que eles olham lá para frente, eles falam, nós acabamos de caminhar com ele. O mestre desses homens da parábola deu recurso e vai voltar, e voltou. O nosso mestre deu todos esses recursos, está aqui com a gente agora. O destino para o qual você entregar o seu hoje é o destino para o qual você vai experimentar lá na frente. O destino, a verdade, a entrega de vida que você coloca hoje diante de Deus ou diante de outros
a possibilidades, ídolos, religiões, é o que vai definir para você depois para onde você vai no futuro. Veja, não é uma palavra que ele está trazendo para nós como se fosse assim, no final vai dar tudo bem para todo mundo. Não é isso que ele está dizendo. Não é isso. Ele termina o último versículo dizendo para nós que aquele homem que não investiu, que não valorizou, que não teve a honra do seu Senhor como a coisa mais importante e por causa disso preferiu alimentar uma ambição egoísta, preferiu alimentar uma preguiça no coração, uma visão distorcida da realidade, este homem, é dito sobre ele, lancem este servo inútil para fora, aonde haverá choro e ranger de dentes. Não é essa mensagem de Cristo, não é uma mensagem confortante para todos. Ela é uma mensagem encorajadora para aqueles que se entregam a Cristo Jesus. Dr. Shedd fala que quando nós entregamos, ele multiplica aquilo que a gente entrega. Ou quando nós nos entregamos aquilo que ele nos entregou, ele faz com que multiplique ainda mais essas coisas. Veja, o que, creio eu, é uma aplicação desse texto para as nossas vidas hoje. Eu sei que você está nos visitando, talvez para você isso não faça tanto sentido. Mas quando a gente olha para a realidade de Deus nos trazendo por uma comunidade local, uma igreja, e vivendo a partir da leitura da palavra de Deus e do poder dele, o que tem que gerar em nós é a fidelidade da segunda-feira. O que tem que gerar em nós não é simplesmente o anseio por coisas grandes e ocultas que ainda vão ser reveladas. E Deus tem isso para nós, não tem problema. Mas é um desejo profundo de hoje nós organizarmos a nossa agenda para servi-lo, para trazê-lo para o centro da nossa vida. Então, quando nós olhamos esse texto, ele não está negando que a fé é um presente, que Deus nos entrega. Mas ele está dizendo que quando Deus nos entrega, nós precisamos exercitá-la. E à medida que nós exercitamos, ela cresce dentro de nós, traz resultados maravilhosos. Isso na prática significa que há pessoas lá fora esperando você, não o pastor Antônio, o Mateus, o Leandro, ou quem quer que seja. Deus está esperando, não, as pessoas lá fora estão esperando você irem até ela e demonstrarem a sua fidelidade a Deus, a graça do Pai, o amor que Deus tem por elas, para que elas deixem de ser escravas e se tornem filhas de Deus, filhos e filhas de Cristo Jesus. Então eu queria concluir, antes que as crianças fiquem bravas com a gente, de duas formas então. A primeira forma, é uma pergunta: qual é a mentalidade que você tem alimentado em sua vida? O que tem impedido você de se tornar aquilo que Deus colocou para você ser? Alguns podem falar: pastor, eu não sei nem o que Deus quer que eu seja ainda. Alguns acham talvez que Deus não tenha muita coisa para elas. Veja que esse não é um questionamento de nenhum daqueles que estão ali, nem do servo infiel. Deus entregou coisas grandes, ou na sua percepção, e de outros pequenas, na sua mão. O que é que impede você de agora pegar elas e viver com base nisso que Deus te entregou? A inveja de que Deus entregou mais para outros? A preguiça de não querer fazer uso daquilo que Deus te entregou? Uma ambição egoísta de que não querer trabalhar para Ele e para o povo dele, afinal de contas é só para você que você quer trabalhar. O que é que te impede? O que é que te impede? Eu creio que a resposta para isso é você que tem que achar. Cada um de nós está num local diferente. E todos nós precisamos olhar para a gente e falar: quais que são as coisas que Deus me deu? E se dedicar a elas. A principal e primeira é uma vida verdadeira de caminhada com Cristo Jesus. Segunda coisa que eu queria concluir,
que pessoas à sua volta precisam de você para entenderem mais sobre a graça de Deus? Seria bom você fazer essa lista. Porque essas pessoas que estão em volta de você, que não entendem ainda a graça de Deus, não tem um fim bom para elas. Não tem. Elas são escravas de Satanás, escravas do pecado, escravas das suas próprias paixões. Mas elas podem ser libertas pela graça de Deus se você pegar a fidelidade e colocar em prática em volta dela. Se você for fiel a Deus com o seu testemunho, com as coisas que saem da sua boca, com um jeito com que você usa da generosidade para aprontar para Cristo Jesus. Qual foi a última vez que você convidou alguém para vir aqui ou ir a alguma igreja onde o evangelho é pregado para que ele ouvisse a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você conversou com um parente seu que talvez se considere cristão, mas não conhece a Jesus, Cristo de Nazaré, de forma pessoal e verdadeira? Nós precisamos ser um servo bom e fiel. E um dos motivos é porque as pessoas lá fora esperam por nós para que a gente faça isso. Elas esperam que a gente chegue, nossos pais, nossas mães, nossos tios, nossos vizinhos, talvez os nossos filhos, esperam que a gente seja hoje o servo e a serva fiel, para que lá na frente, a gente abraçado com eles, possamos chegar diante de Jesus e ele falar: venham para cá, servos e servas bons e fiéis. Que Deus abençoe a sua vida. Não reduza aquilo que nós fazemos aqui ao trabalho dos pastores, dos diáconos, ou ao domingo de manhã. Deus tem para nós coisas muito maiores e mais altas do que nós conseguimos perceber. Se entregue a isso que Ele tem para nós. Vamos ficar em pé, meus irmãos?